Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VRTA11, Verita11, vale a pena? Venha saber. Então, pessoal, esse fundo imobiliário é um fundo do setor de papel, é um fundo de recebíveis imobiliários aí. Ele foi lançado em janeiro de 2011, é um fundo bem antigo, é um fundo de base 100, fator administração é o Veritar, né? É a gestora, ele é de títulos e valores imobiliários e ele tem uma liquidez muito boa, uma liquidez em média 3 milhões e 500 mil por dia negociados na bolsa. Os usuários do site dão nota 4 de 5, ele faz parte de FIX com pouco mais de 1%, 1,09%, e ele conta com mais de 13 milhões de cotas. Seu PVP atual está em 1,02, o que indica que ele está 2% mais caro do que ele vale. Atualmente, o seu patrimônio é de 1 bilhão 232 milhões e o mercado está aceitando pagar 1 bilhão 261 milhões. Então, note, é um fundo de base 100, cuja cota hoje vale 93 e o mercado está aceitando pagar 95. Tendo setembro como referência, é um fundo que já conta com pouco mais de 111 mil cotistas. Nesse slide, a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente. Então, atualmente 95, ele teve como mínima 91 e máxima de 107. Ou seja, atualmente está mais próximo das mínimas. Inclusive, a mínima foi recente agora. Vamos traçar aqui a linha dos R$100 para a gente ver mais ou menos como é que foi o comportamento desse fundo aí, tá? Então, o que a gente consegue observar? Esse fundo, no ano de 2017, ele estava sendo negociado com um pequeno ágio aí. Então ele chegou a ser negociado ali na casa de R$108. No final de entre 2018 para 2019, esse fundo começa a ter um valor de negociação maior, né? Ele chega a atingir ali, ó, 120, 137, R$155. E aí ele tem uma queda antes do final do ano. Geralmente os fundos tiveram queda no final do ano. Ele teve uma queda no mês 7, mais ou menos. Então ele teve uma queda, volta para patamar de mais ou menos 120, novamente tem um pico de R$144, lembrando que é um fundo de base 100. E aí, em março de 2020, suas cotas são alçadas para mais ou menos ali R$93, R$94. Rapidamente o fundo se recupera, fica orbitando novamente ali acima do VP e próximo do VP ali, próximo de R$100, R$108. Durante o ano de 2021. O fundo chega a ser negociado próximo de 118 e vem numa queda até mais ou menos o final do ano. No final do ano de 2021, todo o mercado teve uma certa queda. Com esse fundo não foi diferente. Ele começou a ser negociado ali próximo dos R$100. Tem um novo pico nesse ano, voltando a patamares de R$106, R$107. Só que de lá para cá, o fundo vem numa queda. Por quê? Os rendimentos do fundo caíram, principalmente nesses últimos 3 meses aí, em razão dessas questões de inflação e tal. Sendo que em 4 do 10, né, o fundo tem a sua mínima aí R$91. Atualmente, ele está nessa faixa de 95. Antes da gente ir à frente e continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir, por favor, deixa o like, comenta e compartilha. E diz aí para nós, você conhecia esse fundo imobiliário? Você conhece a gestora? Você conhece esse fundo? Conhece os ativos internos? Você acha que ele é um bom fundo imobiliário? Comenta aí para nós, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Temos o objetivo de chegar a 15 mil inscritos. Se quiser ajudar, se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Se você estiver gostando do canal, nós temos o Clube de Membros, que é uma forma de apoiar o canal. O valor para ser membro do canal é a partir de 10 centavos por dia. Acho que é um valor pequeno, não vai apertar vocês e para a gente faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Então, muito obrigado a todos os membros do canal. Nós estamos estudando aí para tentar tirar a certificação CEA. Com essa certificação, a gente se torna um profissional do mercado e pode, inclusive, fazer indicação de ativos. Se quiser nos ajudar a tirar essa certificação CEA, o Pix do canal, amuinvest@gmail.com, qualquer valor doado será muito bem-vindo. Obrigado de coração a todos vocês que colaboram. Vamos à frente aí. Nesse slide a gente vê a entrega do fundo. E o que eu gostaria de mostrar para vocês? Esse é um fundo que, na minha concepção, ele vai ser ali, na minha opinião, até high grade, de acordo com os ativos internos, as suas taxas e tal. Então, o que eu gostaria que vocês observassem? 2016, momento de inflação muito alta. O fundo chegou a entregar próximo a 1,50.
2017 e 2018, a entrega do fundo cai para mais ou menos 75 centavos durante um período. De R$1 cai para 75 e depois volta novamente a R$1. 2019, o fundo estava entregando próximo de R$1, só que aí, 2019 para 2020, começa a ter aquele Selic de 2%. Então a gente vê o valor entregue pelo fundo cair para mais ou menos 75 centavos, por meses beirar 50 centavos, e aí com a retomada da inflação, aquela inflação descontrolada, né, bem alta, o fundo volta novamente para patamares ali próximos de R$1. Durante o ano de 2021, ele começa a entregar ali próximo de 1,25 e manteve esse patamar durante o ano de 2022. E agora, no seu último anúncio, ele anunciou R$1 de pagamento. Esse fundo já passou por 9 subscrições e a última, inclusive, está bem recente, entre 17/10 e 27/10, com a tentativa de captar 498 milhões. Vamos à frente aí. Nesse slide a gente vê essas entregas que eu falei atrás, né? Então, 1,25, 1,19, 1,24, 1,25, mais ou menos na faixa de 1,20, né? Até que 29/7 cai para 1,10 e no dia 30/9, para pagar no dia 14/10, o fundo anunciou R$1. Na época, a cotação R$ 95,00, o que indica um yield de 1,05. Esse fundo, nos últimos 12 meses, vem com 14,74% de dividend yield acumulado, o que, na minha opinião, para ser um fundo, teoricamente, de médio risco ou baixo risco, é um yield muito bom, na minha humilde opinião. Aqui a gente vê que muitos institucionais têm posição no fundo, o MCHF com quase 1% das cotas, o HGLG com 0,93%, CXCI com 0,78%, BBFO com mais 0,76% e vários outros institucionais com posição no fundo. Antes da gente ir à frente e continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, eu tenho um canal secundário, o canal Amo Dicas, e o nosso objetivo é tentar monetizar esse canal e chegar a 1.000 inscritos. Então, se quiser nos ajudar, vá lá no canal e se inscreva, é de graça, não custa nada e você ajuda o amiguinho. Mesmo que esse canal não seja do seu interesse, se quiser dar essa força pra gente, agradeço de coração. Vamos à frente aí. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial, e a gestão vem falar sobre o andamento na oferta aí, ó. Ao longo de setembro, o Veritar realizou algumas aquisições, eu não vou falar sobre essas compras. Qualquer coisa, você pausa o vídeo, dá uma olhada com atenção aí. No início de outubro de 2022, eles fizeram a aquisição da segunda tranche do CRIA Açaí também, compraram aí, ó. Cabe reforçar que para complementar o caixa da compra dos novos papéis, realizamos operações compromissadas reversas no começo de setembro, no volume de 34 milhões, totalizando uma exposição de 53 milhões esse instrumento. Que será quitado futuramente em um momento oportuno. Não sei bem dizer como que funciona essa compromissada reversa, tá? Vale ressaltar que o uso desse tipo de operação é feito pela gestão apenas com algumas finalidades específicas e não será utilizado de forma estrutural, sendo que neste mês utilizamos para aproveitar a oportunidade de operações com ótima relação de risco-retorno, visando melhorar o portfólio do fundo. E aqui ele vai falar sobre essas questões de deflação e como elas estão impactando o fundo. Ó. Nos últimos meses temos enfrentado cenário de deflação, com o IPCA divulgado de 0,68 em julho, 0,36 em agosto e expectativa de um terceiro mês de IPCA negativo que ocorreu realmente em setembro, mais um mês de deflação. Porque o relatório sempre tem um pouquinho de defasagem. Aí ele continua. O impacto na distribuição dos para atenuar os impactos da distribuição dos rendimentos, constituímos uma reserva nos últimos meses, que será utilizada a fim de linearizar o valor distribuído dos cotistas nos próximos meses. Então isso foi um ótimo ponto da gestão para que o fundo não sofra aquele baque e caia tanto a entrega dos rendimentos, né? Vamos à frente. Aqui a gente vê o DRE do fundo. O fundo cobra de taxa 1% de taxa de administração, mas vamos ver na prática como que isso se aplica. Então lá, ó, em setembro, o fundo receitou 12 milhões aí dos seus CRIs, receitou mais 1 milhão e 400 dos FIIs que ele possui, e resultado não recorrente, provavelmente giro de CRIs, gerou apenas 2 mil. E resultado dessa compromissada que ele fez, essa compromissada reversa, 226 mil, foi um resultado bem interessante. Ou seja, em setembro o fundo apurou 14 milhões, teve como despesas 1 milhão e 200. Como o fundo não faz um destrinchamento dessas despesas, eu vou considerar que tudo está indo para o bolso da gestão, sendo que não necessariamente tudo vai para o bolso deles. Então a gente vai ver o que esses 1 milhão e 200 representa frente aos 14 milhões aí. Lembrando que 15%, teoricamente, seria o máximo que eu acho aceitável para um fundo cobrar de taxa. Então, em setembro, o fundo cobrou aí, ó, 1,236 vezes 100, dividido por 14,064. As despesas estão representando 8,78. Provavelmente não é tudo que vai para a gestão. Uma boa parte disso é sim taxa de gestão. Mas tá aí a taxa abaixo dos 15. Então um ponto bem positivo para a gestão aí. Vamos à frente.
Aqui é um dos pontos mais fortes do relatório da gestora. Um dos pontos que mais me chama a atenção positivamente. Um tempo atrás, nos anos de 2018 mais ou menos, quase não existia fundos de papel. Nessa época, provavelmente, os fundos de papel deveriam representar algo em torno de 10% dos ativos, dos fundos imobiliários que tinha no mercado. Naquela época, existia esse fundo já e também existia o fundo Becri. Os dois fundos eram meio que espelho um do outro. Muitos ativos que tinham numa carteira tinham no outro. Então, eu particularmente preferia o Becri, tá bom? Mas o Veritá também é um fundo muito bom. Mais à frente eu vou falar de um ponto muito negativo deles, mas, assim, das carteiras de fundo imobiliário que possuem papel aí, para mim, essa, junto com a do Becri, junto com, por exemplo, do Iridium e de alguns poucos fundos imobiliários, é uma das carteiras mais diversificadas e, por consequência, na minha humilde opinião, com menor risco por ativo que ela possui. Olha só, esse ativo aqui, ó, Jardim Reserva Itanhanguá, representa no máximo 4% do portfólio do fundo. Então, esse ponto aqui da gestora, eles não fazem exposição alta nos seus ativos. E pode ver o seguinte, ó, IPCA mais 9, IPCA mais 10, mas também tem IPCA mais 5, IPCA mais 8. Tem algumas taxas até agressivas. Na média aqui, ó, você pode ver que tem IPCA mais 9, ó, 7, 6, 10, 7. Então, não é... Mas o fundo toma o cuidado de não ter alta exposição. Então, para mim, esse é um dos pontos mais positivos que a gestora faz. A próxima página ainda é em continuidade, ó. Ou seja, ó, 45 ativos nessa página. Na próxima ainda tem, continuando, né, 67 ativos. Então, ela tem um total de 67 ativos investidos com a exposição máxima de 4%. Então, isso para mim é muito, muito positivo. Continuando, a gente vê os ativos de fundo imobiliário que eles possuem. Também não tem alta exposição. O fundo imobiliário com maior exposição, o Kiami, com 3,5%, o Game 11 com mais 3,07%, o HGCR com mais 1,62%, MGCR com mais 1,8%, o Equir com 0,39% e o RBRY com 0,38%. Também percentuais pequenos, na minha opinião, também bem tranquilo em relação a isso. Outro ponto de cuidado da gestora é isso aqui, ó. Eles têm diversificação por securitizadora. Eu não vejo isso como sendo algo tão principal assim, porque o dinheiro não fica na securitizadora, tá? O dinheiro fica numa conta apartada. Mas é interessante ter essa diversificação para você, entre aspas, né, não ficar na mão de uma só. Salvo se a gestora tiver sua própria securitizadora, então eu vejo isso aqui como sendo um ponto bem positivo. Mais um cuidado da gestora. Construção civil representa 21% dos ativos que eles financiam, né? Alimentos, 17%. FIIs de papel representam 10% do portfólio. O estado de São Paulo é 6% dos devedores aí. Então, eles têm uma alta diversificação de segmentos, né, que eles financiam. Então, isso aqui também, para mim, é um ponto muito positivo. E você vai ver o seguinte, ó, cadê? Você não vai ver aqui, por exemplo, multipropriedade, loteamento. Então, assim, os segmentos são segmentos mais do setor corporativo, né? Então, vejo também como um ponto muito positivo. Aqui é o cuidado que eles têm, né? Então, assim, ó, atualmente, como é que tá funcionando? Ó, quantidade de ativos por PL, ó. Então, de 3% a 4%, ele tem ali, provavelmente, 11 ativos. De 2% a 3%, ele vai ter ali uns 12 ativos, que representam de 1% a 2% do PL, vai ter 16 ativos, e ele tem um percentual alto, ó, de 34 ativos, que não representa nem 1% do PL, chega no máximo a 1%. E aqui é aquela situação que eu elenquei, né, e elogiei lá atrás, ó. De 3% a 4% do PL, hoje, representa mais ou menos 450 milhões do portfólio, pouco mais que 450 milhões. De 2% a 3%, ali mais ou menos uns 375 milhões. De 1% a 2%, representa ali pouco mais de 300 milhões. E até 1% de limite ali, representa mais ou menos 125 milhões. Aqui a gente vê que a maioria do portfólio hoje está indexada a IPCA, mas ele tem um percentual pequeno de 3% a IGPM, 4% a CDI, não tem GPDI e 10% aí é o portfólio de FIIs dele, né? 92% do portfólio está alocado em CRIs, ele vai ter ali 2,2% em caixa e 10% em FIIs. E o prazo médio dos seus FIIs é de 5,34 anos. A taxa média da carteira é o IPCA mais 6,8, não é uma taxa agressiva, é 92% do portfólio. A taxa de CDI é CDI mais 2, também não é agressivo, 4% do portfólio. Ele vai ter ali GPM mais 8, é uma taxa melhorzinha aí, 3,1%.
E IGPDI mais 7, 0,3, né? Quase nada do portfólio aí. Tá bom? Vamos à frente aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do VRTA são somente essas informações. Você vê que nesse momento do relatório eu não trouxe nada negativo deles. Então, assim, ó, alta liquidez, já tem muitos cotistas, é um fundo que tem bons rendimentos. Lógico que não é aqueles rendimentos altíssimos, ele não é um high yield, mas ele tem rendimentos estáveis e altos rendimentos. Então, na minha opinião, é um fundo excelente. Contudo, eu não tenho e não tenho interesse de ter. Antes de eu falar mais sobre ele, vá lá no canal secundário Mudicas, inscreva-se e ajude-nos a chegar aos mil inscritos lá e monetizar o canal. Muito obrigado a todos vocês que atendem o chamado, o link do canal vai estar no comentário fixado. Nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí pra nós o que você achou desse fundo imobiliário. Qual o ponto negativo que você acha que esse fundo tem? Até então, não falei nada, né? Então comenta o que você acha, se você teria cotas dele, se você é cotista dele, comenta que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Na pressa de fazer o vídeo, eu esqueci de trazer a pessoa que pediu o vídeo, eu peço desculpa, tá bom? Mas quem pediu o vídeo aí sabe. Enfim, foi um membro do canal aí, eu peço desculpa. Qual o ponto negativo da gestora então, já que eu tô falando? Eles têm uma demora muito grande na alocação dos recursos. Atualmente, essa demora não machuca o fundo. Por quê? Ora, hoje, se ele deixar em CDI, dependendo do caso, ele vai ter um rendimento maior do que o IPCA. Tá? Então, se o dinheiro captado ficar em caixa, nesse atual momento, não é ruim. Só que teve um período que a inflação estava... O CDI estava 2%, a Selic é 2%. E aí, ele tinha taxas contratadas de inflação mais 7, inflação mais 8. Imagina que você deixar o dinheiro parado em caixa por 6 meses, 8 meses, 1 ano... Teve captação que ele fez no mercado que demorou 1 ano para investir o dinheiro. Então, assim, essa letargia, essa demora na aplicação dos recursos é um ponto muito negativo da gestora. Inclusive, foi um ponto, assim, para eu não ter esse ativo no meu portfólio. Um ativo que eu também não tenho, mas que eu gosto bastante é o BCRI. Então, entre os dois, eu prefiro o BCRI. Mas, assim, esse é o único ponto que eu vejo de negativo na gestora. Fora isso, o restante... Eu acho muito positivo aí todas as outras informações trazidas. Então, enfim, não tenho interesse de ter, mas esse meu ponto de vista não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas, inscreva-se no canal e ajude-nos a chegar a 15 mil inscritos, torne-se membro do canal a partir de 10 centavos por dia, e se vocês quiserem fazer uma doação para o canal, ou nos ajudar a tirar a certificação CEA, o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer valor doado será muito, muito bem-vindo. Obrigado a todos vocês que colaboram. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais slides a respeito desse fundo imobiliário e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Fui!